Olá pessoal, vamos resolver alguns exemplos de sistemas de equações lineares utilizando o método do escalonamento. Antes da gente utilizar o método do escalonamento, vamos avaliar esse sistema de equações aqui, né? Esse exemplo. Depois eu faço esse outro exemplo aqui, né? Utilizando o método do escalonamento desde o início. Veja esse exemplo aqui, né? Para resolver esse exemplo está bem simples, ok? Ele já está prontinho, né? Quando o sistema está desse jeito, a gente diz que ele está escalonado. Por quê? Porque observe que nessa equação aqui, ó, tem só uma incógnita. Nessa outra equação aqui do meio tem duas incógnitas. E nessa primeira equação tem as três incógnitas, certo? Ou seja, está faltando uma incógnita aqui e duas incógnitas aqui, ó. Uma na do meio e duas na de baixo, a outra, certo? Quando o sistema está assim, a gente diz que ele está escalonado, né? E é fácil resolver o sistema quando está desse jeito. O que você vai fazer? Você vai pegar e calcular os valores das incógnitas de baixo para cima. Por exemplo, aqui tem como descobrir o valor do z, ó. Tá bem fácil, porque 3 vezes o z dá 6. O que você vai fazer? Ora, é só passar esse 3 dividindo que você descobre o valor do z, ó. Vai ficar z igual a 6, que já estava lá do outro lado, sobre 3, certo? 6 dividido para 3 é 2. Então, o valor do z é 2. Então, esse é o valor do z. A gente já encontrou o valor do z, ó. Bem fácil. Para descobrir o valor do y, aí o que a gente faz? A gente pega esse z que vale 2, que a gente já descobriu, e substitui na equação de cima, na do meio, né? E aí a gente descobre o valor do y. Então vamos fazer isso. Pegando esse 2 e colocando no lugar do z, né? Pegando esse 2 e colocando no lugar do z, nessa equação aqui do meio, ó, vai ficar do seguinte modo. Vamos lá. Y menos o valor do z, que é 2, igual a menos 1. Agora é só passar esse menos 2 para o segundo membro. Então vai ficar y igual a menos 1, que já estava lá do outro lado. E quando vai menos, né, quando ele está menos e vai para o outro lado da igualdade, ele muda o sinal. Então vai ficar mais 2. Então y vai ser igual menos 1 mais 2, né? Jogo de sinal, sinais diferentes. Repete o sinal do termo maior, mais, e subtrai. 2 menos 1 dá 1. Pronto, então isso significa que o valor do y vale 1. A gente já sabe o valor do z e o valor do y, então é só pegar esses dois valores e substituir na equação de cima, na primeira equação, que aí a gente descobre o valor do x. Então vamos fazer isso. Vou fazer aqui de ver essa equação aqui, a primeira, a gente vai substituir o valor do y e do z. Então x mais 2 vezes y, que o y é 1, então vai ficar 2 vezes 1, mais o valor do z, que é 2, igual a 6. Isso implica, né? Vamos multiplicar 2 vezes 1, vai dar 2. Aí 2 mais 2 dá 4. Então isso significa que x mais 4, deixa eu ajeitar esse 4, x mais 4 é igual a 6. Isso implica que x, né, esse aqui, ó, tá mais, a gente vai passar o 4 para o segundo membro, muda o sinal. É igual a 6 menos 4. Isso implica que x é igual, 6 menos 4 é 2. Pronto, então o valor de x é 2. Com isso, pessoal, a solução desse sistema é justamente 2, que é o x, primeiro, 1, que é o y, e 2, que é o z.
né? Se a gente substituir esses valores aqui no x, no y e no z, nessas equações aqui, a gente encontra os mesmos valores que está depois da igualdade, certo? Se tenta aí, vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Bom, esse sistema ele já está escalonado, né? Está bem feitinho, já no jeito da gente resolver, né? E quando ele não tiver, né? Quando ele não tiver, aí a gente vai ter que fazer com que ele fique, né? Então vou apagar aqui e a gente vai fazer esse outro exemplo aqui de baixo, que ele não está escalonado. Vamos escalonar ele. Frente. Vai precisar de espaço. Certo? O que a gente vai fazer? A gente vai tirar uma matriz desse sistema, que a gente chama de matriz completa, né? Para facilitar, para a gente não ficar toda a vida escrevendo as letras. A gente vai escrever só os coeficientes. Quem é essa matriz, né? Você vai montar a matriz de todos os coeficientes, do jeito que está no sistema, ou seja, o 1, o 2 e o 3 que está aqui nos coeficientes do x será a primeira coluna, o 2, o 1 e o menos 1 do y será a segunda coluna, o 1, menos 1 e o menos 2 será a terceira coluna, e o 9, o 3 e o menos 4 será a quarta coluna, ou seja, a gente vai usar até os elementos que estão depois da igualdade. Então vamos lá, escrevendo essa matriz fica assim, ó, o 1, o 2, o 3, né, que é essa primeira coluna. Depois, segunda coluna, os coeficientes do y. O 2, o 1 e o menos 1. Os coeficientes do z. O 1, o menos 1 e o menos 2. Os termos que está depois da igualdade. O 9, o 3 e o menos 4. Pronto. Essa é a matriz que a gente chama de matriz completa, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que eliminar alguns, vai ter que zerar alguns desses elementos. E é justamente os que estão nessa posição. Tá vendo aqui, ó, que tem zero nesse outro sistema aqui, ó. Seria 0 mais isso, mais 0, mais, né? Ó, esses três são zero. A gente vai ter que zerar esse coeficiente, esse e esse, certo? Vou fazer em vermelho aqui no sistema, ó, esses três aqui, ó. A gente vai zerar eles. Então é o 2, o 3 e o menos 1. A gente vai ter que fazer com que eles se tornem zero. Que aí esses três aqui, ó, fica sendo zero. E a gente escalona o sistema. Se chama escalonar, que é justamente fazer uma escadinha de zero. Ó. Se você perceber aqui, ó, fica uma escadinha assim, ó. E aqui a gente vai fazer também essa escadinha de zero, certo? Chama escalonamento, né? Fazer uma escadinha. Então, lá, como é que a gente vai fazer? Para a gente zerar esses elementos, a gente vai multiplicar essas linhas e subtrair ou somar a outra linha de forma que anule, né? Como se fosse o método da adição, lá que a gente aprendeu, que a gente viu no vídeo aí, no ensino fundamental, e eu fiz no vídeo de revisão. Então vamos lá, vamos zerar, ó. A gente tem que zerar primeiramente esses dois aqui, ó, certo? Esse daqui é sempre o último, porque senão quando você zerar esse, quando você for zerar um desses outros dois, esse aqui deixa de ser zero, certo? Aí fica só isso, faz ele ser zero, aí faz esse ser zero, ele deixa de ser zero, aí não tem como. A gente tem que fazer esses dois primeiro, se tornar zero, para depois fazer esse se tornar zero, esse é o último. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer? Observe que está bem fácil. Se eu multiplicar essa primeira linha por 3 e subtrair a de baixo do resultado, resulta em zero aqui. Ó. Porque aqui vai ficar, ó, 3 vezes 1 fica 3, aí 3 menos 3 fica 0. Aí já zero esse daqui. Então o que a gente vai fazer? Multiplicar a primeira linha por 3 e o resultado a gente vai subtrair a terceira linha. E a resposta que a gente for encontrando, a gente vai substituir no lugar da linha 3. A gente vai escrever o seguinte diagrama para ficar fácil de compreender. A gente vai fazer o quê? 3 vezes a linha 1 menos a linha 3. E o resultado, essa setinha a gente vai dizer que a gente vai colocar o resultado no lugar da linha 3, certo? Então a gente vai multiplicar a linha 1 por 3, subtrair a linha 3 e colocar as respostas no lugar da linha 3. Então vai ficar assim. Eu escrevo primeiro a matriz e depois eu faço aqui.
Então vai ficar assim, ó. Vou só anotar aqui as multiplicações para ficar mais fácil da gente subtrair. Mas eu não vou escrever a linha multiplicada aqui não, certo? Na matriz não. Então vai ficar assim, a primeira linha fica 3, 6, 3 e 27, certo? Primeira linha será isso, multiplicando por 3. Agora a gente vai pegar e subtrair essa terceira linha. A primeira linha a gente continua com ela, a gente repete, viu? 1, 2, 1, 9. A segunda linha também, a gente não vai mexer nela, a segunda linha. Então repete, 2, 1, menos 1 e 3. É a terceira linha que vai se alterar, que a gente vai pegar e subtrair, né? Esses elementos aqui deles. Esses elementos desses aqui que a gente multiplicou. Então 3 menos 3. Deixa eu escrever de vermelho, né? Isso aqui a gente quer zerar ele também depois. 2. Agora vamos subtrair, né? 3 menos 3 vai dar 0. 6 menos menos 1, tá vendo? Aqui tem esse menos 1. A gente vai ficar 6 menos menos 1, né? Vai ficar assim, ó. 6 menos menos 1. Aí esse menos fica mais, né? Vai ficar 6 mais 1, que é 7. Então esse daqui se torna 7. Certo? Do mesmo jeito aqui, ó. 3 menos menos 2. Vai ficar 3, ó. Vai ficar assim, ó. 3 menos menos 2. Esse menos com esse menos fica mais, né? Vai ficar 3 mais 2, que é 5. Então esse elemento aqui é 5. E esse outro aqui no final é 27 menos menos 4. Vai ficar assim, ó. 27 menos menos 4. Aí esse menos com esse menos fica mais, né? Vai ficar 27 mais 4, que é 31. 31. Certo? Pronto, agora a gente tem a matriz, essa nova matriz aqui. E a gente já fez, né? Um dos elementos que a gente queria se tornar 0. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai fazer esse daqui, esse 2, se tornar 0. Como é que vai fazer? Vamos multiplicar essa primeira linha por 2 e subtrair essa linha do meio, né? E substituir os valores na linha do meio. Em forma de diagrama vai ficar assim, ó. 2 vezes a linha 1 menos a linha 2. E o resultado a gente vai colocar na linha 2. Certo? Vai fazer isso tudo aí. Como é que fica? Vou escrever só o dobro dessa linha para a gente não se atrapalhar. Que depois eu vou apagar, só para a gente se orientar. Vai ficar 2, 4, 2 e 18, né? 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2 e 2 vezes 9 18. Pronto. E vamos subtrair, né, desse do meio. A linha de cima a gente não vai mexer, então repete. 1, 2, 1, 9. A linha de baixo vai se alterar. A gente vai pegar essa daqui e subtrair. 2 menos 2 vai dar... 2 menos 2 vai dar 0. 4 menos 1 vai dar 3. E 2 menos menos 1, tá vendo? Vai ficar 2 menos menos 1. Esse menos com esse menos fica mais, vai ficar 2 mais 1, que dá 3. Vai dar 3. E 18 menos 3 vai dar 15. Certo? A linha de baixo a gente não mexeu, então a gente vai repetir a última linha. 0, 7, 5, 0, 5 e 31. Perceba que a gente já fez 2 dos elementos que a gente queria se tornar 0. Falta só esse. Só esse 7. Dá uma limpada aqui no quadro. Para fazer esse 7 se tornar 0, a gente vai ter que fazer o seguinte. Ó.
A gente vai multiplicar essa linha aqui, ó, por 7 e essa linha aqui por 3. A gente inverte, ó, tem um 3 aqui e tem um 7 embaixo. Então esse 7 multiplica a linha de cima e esse 3 multiplica a linha de baixo. Que aí fica igual a esses dois. Aí a gente subtrai e resulta em 0. Certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 7 vezes a linha 2 menos 3 vezes a linha 3. E o resultado a gente vai colocar no lugar da linha 3. Então, multiplicar a linha 2 por 7 e a linha 3 por 3. E subtrair os resultados. Ó, vamos anotar aqui a linha 2 multiplicando por 7. Vai resultar ó, em 0, 21, né? 7 vezes 3, 21. 7 vezes 3, 21. E 7 vezes 15 dá 105. Então, essa aqui é a linha 2 multiplicando por 7. Agora vamos para a linha 3, multiplicando por 3. Vai ficar 0. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 31 vai dar 93. Certo? Só anotei aqui para a gente se orientar. A primeira linha a gente não vai mexer, então a gente repete. 1, 2, 1 e 9. A segunda linha também a gente não vai mexer. Ó. Veja que a gente vai substituir no lugar da linha 3. Então a linha do meio repete. Então vai ficar 0, 3. Eu vou escrever de preto. 3, 3 e 15. Já a linha de baixo vai se alterar. Vai ficar. Continua esse 0, né? Que é 0 menos 0 vai dar 0. E 21 menos 21 ó, vai dar 0. Veja que já ficou os 3 zeros que a gente queria. Só que a gente tem que continuar. 21 menos 15 vai dar 6. 105 menos 93 vai dar 12. Pronto. Então a nova matriz é esta daqui que a gente acabou de encontrar. Certo? Perceba que ficou justamente o que a gente queria, ó, a escadinha de 0. Então essa matriz a gente disse que ela está escalonada, ok? Sim, mas o que é que tem a ver ela com esse sistema que a gente está tentando resolver? Bom, essa matriz, né, a gente vai transformar em um novo sistema. Lembre que esses números aqui, ó, esses daqui a gente tirou da matriz aqui, do sistema. Ou seja, esses números aqui são os coeficientes dessas letras. Então esse daqui é justamente os coeficientes de outro sistema, né? Onde esse outro sistema tem a mesma solução desse sistema aqui, ok? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai desfazer, né? A partir daqui a gente vai escrever um novo sistema. E é bem fácil, né? Do jeito que estava aqui, ó, do jeito que a gente tirou os coeficientes para cá, a gente vai fazer o inverso. A gente vai pegar esses coeficientes e escrever a matriz, né? Ou o sistema, desculpa. A primeira linha aqui, ó, representa os coeficientes da primeira equação. Ó. Então, continua a mesma equação. É a mesma equação original, que é x mais 2y mais z igual a 9. A segunda equação, ó, não tem o primeiro x, não tem o x, ó. Já começa do y, né, que é seu coeficiente, ó. Lembre, escrever aqui, ó, que essa coluna é o coeficiente do x, essa coluna são os coeficientes do y, esse do z e essa, né, essa coluna do z. E esses elementos aqui são os elementos que estão depois da igualdade, certo? Então vamos lá, continuando. Não tem o primeiro x, esse aqui é do y, então é 3y mais esse aqui é do z, 3z igual a 15. Na última equação aqui, ó, só tem do z, então é 6z igual a 12. Pronto, esse é o novo sistema. E esse sistema tem a mesma solução desse daqui de cima. Certo?
Agora tá fácil, né? Só resolver do jeito que a gente resolveu esse primeiro sistema aqui, como eu tomei como exemplo. Ó, para resolver esse daqui, ó, para descobrir o valor do z, ó, é só passar esse 6 dividindo. Então, z é igual a 12 menos 6. Isso implica, né? Isso quer dizer que o z é igual, 12 dividido por 6 é 2. Então isso significa que o z vale 2. Se o z vale 2, a gente pega esse 2 e substitui no lugar do z aqui na segunda equação e a gente descobre o valor de y. Fazendo isso, ó, nessa equação aqui, a gente vai ter o seguinte: 3y mais 3 vezes o z, né? Só que o z vale 2. 3 vezes 2 vai dar 6, igual a 15. Né? Passa esse 6 subtraindo para o outro lado, né? Vai ficar 3y igual a 15 menos 6. Isso implica que 3y é igual... A gente vai passar esse... a gente já passou, né? Mas subtraiu. 15 menos 6 é 9. Então aqui vai dar 9. 3 vezes y é igual a 9. Passa esse 3 dividindo, vai ficar 9 dividido por 3, que é 3. Então isso significa que o y vale 3. Certo? O y vale 3. Então o z vale 2 e o y vale 3. Falta agora descobrir o x. Ora, a gente já sabe o valor do y e a gente já sabe o valor do z. Pega esses dois valores e substitui nessa equação aqui, na primeira de cima. E a gente vai encontrar o valor do x, né? Vamos fazer aqui, ó. X, né? Mais 2 vezes o y. Mas quem é o y? O y é 3, né? Vai ficar 2 vezes 3, que é 6. Mais o z. Quem é o z? 2, né? Então, mais 2. Igual a 9. Igual a 9. 6 mais 2 vai dar 8. Então, vai ficar x mais 8 igual a 9. Passa esse 8 para o segundo membro e vai subtraindo. Então, vai ficar x igual a 9 menos 8. Isso significa que x é igual a 9 menos 8, que é 1. Então, x vale 1. Portanto, a solução, né, desse sistema é justamente 1, 3 e 2. 1, 3, 2. Se substituir nesse sistema aqui, você vai encontrar na primeira equação 9, na segunda 3 e na outra menos 4. Certo? Então é isso. O método do escalonamento consiste simplesmente fazer isso. Você escalonar a matriz, tornar esses três elementos aqui zero, né? E encontrar, a partir daí, encontrar as soluções, né? Transformar no sistema de novo e calcular as soluções. Detalhe, não é obrigatoriamente você fazer esses três elementos se tornar zero. Como assim? Você pode fazer o seguinte, você pode fazer, sei lá, um dos elementos desse aqui se torna zero, menos esse aqui, viu? Esses daqui são das igualdades, aqui na matriz original. Menos esses daqui, ó. Esses são os termos que estão depois da igualdade. Então você tem que fazer um desses daqui se torna zero, dois desses daqui se torna zero, certo? Ou então qualquer outra linha. Você tem que fazer uma das linhas ficar com zero e a outra linha ficar com 2 zeros. Né? Aí fica escalonado. Só que fica os zeros desorganizados, não fica a escadinha de zero aqui, certo? Mas dá no mesmo. Você vai conseguir descobrir um valor de uma incógnita numa equação, depois descobre a outra na outra equação, e substitui na outra e descobre a outra incógnita na outra equação. Mas assim fica mais organizado, que você fica sabendo justamente quem é que vai se tornar zero. Desde o início, fica mais organizadinho e fica bem bonitinho do jeito que está nesse exemplo aqui. Então valeu, até a próxima. E não deixe de ver os outros vídeos aí que eu vou tentar fazer vídeos do SSA. Valeu, até mais.